Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje nós vamos falar sobre a mini horta. Como você pode combinar os temperos aí na sua casa para ter sucesso no cultivo, né? Porque alguns, hoje vocês vão aprender que alguns acabam competindo e matando os outros temperos, hein? É um perigo! Vou deixar esse mistério no início do vídeo, daqui a pouquinho eu conto quem é o vilão aqui das ervas aromáticas, dos temperos, que pode matar as outras hortaliças na sua mini horta. E por falar em mini horta, a gente lembra do canal da Espanhol Plantas, um canal tão diversificado, cheio de vídeos legais, e eu tenho um pedido importante para fazer para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal da Espanhol Plantas. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação, a sua inscrição no canal. É só clicar em se inscrever e você acaba entrando para o mundo da Espanhol Plantas. E agora, voltando para a nossa mini horta, todo mundo, acredito, que já deva ter cultivado algum tempero, alguma erva aromática na sua vida. Uma hortelã, um orégano, uma cebolinha, uma salsinha, um alecrim, uma pimentinha, né? Eu acho que a maioria já teve a oportunidade de cultivar e quem não teve, aposto que morre de vontade de ter acesso na sua casa a uma folha fresca, a um tempero ou alguma hortaliça para consumir aí na sua casa. E aliás, de origem orgânica, natural, sem a aplicação de nenhum defensivo químico. Na hora de cultivar essa mini horta, nós precisamos lembrar que ela é mini, miniatura, é pequena, então não adianta querer exagerar na quantidade de espécies, porque elas vão começar a competir entre elas, a brigar literalmente, e assim uma vai matar a outra, tá bom? Não exagerem, no máximo de 2 a 3 espécies vocês podem cultivar no mesmo vaso, como por exemplo esse vaso aqui onde eu tenho sálvia, tomilho. Nessa outra jardineira eu tenho orégano e alecrim. Nessa outra aqui eu tenho manjericão, cebolinha e salsinha. Em uma outra eu tenho só hortelã, tá? Então não exagerem, senão elas vão competir entre elas. E por falar em vasos, eu quero agradecer a Vazarte pelo envio desses vasos maravilhosos, modernos, duráveis e que dão um toque todo diferenciado na decoração. Aliás, eu tenho até uma novidade para mostrar. Estamos falando de mini horta, né? Olha só que bacana essa mini horta da Vazarte, gente. Além do formato todo moderno, né? Diferente dessa jardineira ou mini horta, olha só que legal. Eu tô tirando a parte de cima. Vocês estão vendo essas cordinhas penduradas? Essas cordinhas, elas servem para absorver, puxar a água que fica aqui reservada dentro desse reservatório. Vocês enchem esse reservatório com água, olha só que bacana. Vocês vão encher ele com água até aqui no nível do visor. Tem um visorzinho aqui. Dentro desse reservatório tem uma bolinha. Estão vendo essa bolinha? Olha só. A bolinha ela fica flutuando aqui na água, tá? No momento em que o reservatório está cheio, a bolinha ela fica na frente do visor. Conforme a água vai sendo absorvida, a bolinha vai descendo junto com o nível da água. Olha só que legal. Mostrando através do visor o momento que você precisa reabastecer a jardineira. Gente, olha só que legal. Quem não tem tempo para ficar molhando diariamente as suas plantas, olha que vaso prático, um vaso que através da capilaridade, as cordinhas puxam a umidade para o substrato, disponibilizando a água para as raízes. E ela inclusive ela pode ser utilizada assim, ó, diretamente no chão, tá? No piso da sua varanda, da sua sacada, no apartamento, no seu quintal, mas você também pode, olha só que bacana, pegar os pés que vem com a jardineira, olha só, eu vou até encaixar eles aqui rapidamente, e vocês podem
criar um jogo de alturas no seu jardim. Você pode usar até 2, 3, tá? Ou para quem tem criança pequenininha, um animalzinho de estimação que gosta de cavocar, os pés dessa jardineira, olha só, eles elevam ela, então vocês ganham uma altura e deixando ela longe do alcance de um cachorrinho, por exemplo, de uma criança que às vezes pode ir lá e mexer e estragar a sua hortinha, ou o seu arranjo de cactos e suculentas, de flores de época. É uma jardineira versátil que serve para vários tipos de plantas. Não, Murilo, cacto, suculenta, mas não vai ficar muito úmido? Não, gente. Não, pode cultivar que fica bacana, mas essa jardineira aqui é ideal mesmo, tá? Ela é recomendada para cultivar plantas que gostam de uma umidade moderada constante. Algumas suculentas até apreciam essa umidade moderada constante, porque o substrato não fica encharcado, ele fica úmido, tá bom? Olha só que bacana, gostaram da novidade? Vazarte, muito obrigado. Para quem quiser adquirir, é só entrar lá no perfil da Vazarte e pegar mais informações, tá bom? Agora eu vou colocar aqui minha jardineira de lado e vou voltar aqui para o universo das plantas. Na hora de escolher as plantas que vão compor a sua mini horta, é muito importante vocês respeitarem as condições de cultivo que cada grupo, que cada espécie exige. Por exemplo, o tomilho, ó, tomilho tradicional, tomilho de folhas variegata, olha só lá, tem um coloridinho, uma nuance esbranquiçada, meio prateada nas folhas, ó. Tomilhos, a sálvia, o alecrim e o orégano, tá? Olha só, o orégano que está aqui junto com o alecrim nessa jardineira. Esse grupo, ele aprecia um solo mais soltinho, mais descompactado e mais drenado, mais sequinho, tá? Então esse grupo aqui, vocês, na hora de cultivarem, podem adicionar um pouco de areia grossa de construção para agradar, deixar esse grupinho ainda mais feliz. E o oposto desse grupo, por exemplo, ó, vamos tirar elas aqui. A cebolinha, o manjericão, ó, aqui ó, 2 tipos de manjericão, a salsinha, tá? O coentro, todas essas hortaliças aqui, elas apreciam um solo com uma quantidade de matéria orgânica maior, uma umidade maior, tá? Esse grupo não é muito fã, e esse grupo, ele gosta de uma umidade maior. Aliás, ele até aprecia aquela acidez que a matéria orgânica traz naturalmente para o substrato, ele até aprecia. Esse grupo aqui já não aprecia excesso de matéria orgânica, tá? Olha só que interessante. Então, um manjericão bonito, um manjericão feliz, uma cebolinha, uma salsinha. Já ouviram falar da terra gorda? Não é uma terra obesa, não é uma terra cheia de gordura, não. É aquela terra rica em matéria orgânica, uma terra cheia de nutrientes que estimulam a planta a crescer, a ficar verde e exuberante, né? Esse grupinho aqui ama uma terra gorda, adora. Já esse grupinho aqui não é que não gosta, ele até aprecia, mas se vocês conseguirem adicionar materiais que deixam a terra, o substrato, mais aerada, mais soltinha, esse grupo vai ficar muito feliz. Esse aqui quer areia, e esse aqui quer mais matéria orgânica. Esse aqui pode colocar matéria orgânica, mas esse aqui quer um pouco mais, tá? Pode caprichar na quantidade da matéria orgânica nesse grupinho aqui, que elas vão ficar felizes da vida. E por falar em felizes da vida com matéria orgânica, aqui eu tenho uma erva que adora matéria orgânica, mas ela não gosta da companhia das outras ervas. É uma plantinha, acho que meio... ela gosta de ficar solitária, só ela. Aliás, ela é até um pouco maldosa, né? Cadê ela aqui, ó? Opa, vilã! o hortelã. Nossa, Murilo, por que tu tá falando tão mal da hortelã? Gente, hortelã, quando você planta ela com outras ervas, ela cresce tanto,
cresce tanto. Ela se espalha de uma maneira na jardineira, no vaso, até mesmo no canteiro, na horta. E ela dificulta o desenvolvimento de outras plantas. No início até vai, mas depois a hortelã ela toma conta de tudo e acaba abafando e matando outras plantas. Então, se você quer ter hortelã na sua casa, planta ela num vaso sozinho, ó. Como esse vaso aqui da Vazarte, ó. Deixa eu até tirei ele do suporte. Olha só. Planta a hortelã sozinha, ela fica mais feliz. E a hortelã, ela também adora matéria orgânica. Daqui a pouco nós vamos plantar aqui uma hortelã. Agora eu vou colocar de lado aqui os grupinhos, tá? Coloquei elas aqui de lado e agora vamos plantar, colocar a mão na terra, né? Olha só, tenho aqui uma jardineira, tá? De tamanho médio. Tamanho médio, parece grande, né? Não, mas tem maior no mercado, ó. Tenho aqui uma jardineira de tamanho médio e uma jardineira de tamanho menor, tá? Olha só, 2 modelos. Por que eu trouxe esses 2 modelos? Essas 2 jardineiras, elas cabem em qualquer cantinho do seu jardim. Sabe aquela sacada do apartamento? Você pode colocar ela no cantinho, ó, uma próxima da outra, e esse degrau que ela forma, esses 2 andares, facilitam o cultivo de plantas com alturas diferentes. Olha só. Na maior, você vai plantar as ervas na sua mini horta que você utiliza em maior quantidade na sua casa, tá? Daí cabe você avaliar se você usa mais alecrim, se você usa mais orégano ou se você usa mais manjericão, salsinha e cebolinha. Geralmente aqui no Brasil, as ervas utilizadas numa quantidade maior no dia a dia é a salsinha, a cebolinha e o coentro, dependendo da região do Brasil. Alecrim, de vez em quando. Orégano, de vez em quando. Tomilho, de vez em quando. Então, na maior, nós vamos cultivar essas ervas que vocês utilizam em maior quantidade. Ponto de partida é pegar a jardineira, verificar se ela tem os furos de drenagem, colocar aquela camada de drenagem no fundo com caco de telha, tijolo quebrado, argila expandida ou brita, tá? A mantinha de drenagem por cima, eu já deixei pronta para adiantar, acelerar aqui um pouco o vídeo. Preenchi com terra vegetal, tá? Depois de ter colocado aquela terra vegetal que a gente compra na floricultura, ó, de qualidade. Aqui eu estou usando o substrato produzido pela Espanhol Plantas, que é maravilhoso. Agora vem um segredinho, tá? Antes de plantar, eu vou pegar humus de minhoca. Humus de minhoca, que é um dos melhores adubos orgânicos, na minha opinião, que existe. É maravilhoso. Eu vou pegar uma xícara de humus de minhoca para cada muda que eu vou cultivar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Pego esse humus, misturo bem aqui no local aonde as mudas vão ficar, fazendo com a mão mesmo, tá? Se você tem receio de colocar a mão ou não gosta de sujar as unhas, ó, minhas unhas já estão encardidas já aqui, tá? Utiliza a pazinha de jardim também, tá bom? Ó, não tem problema. Ó, misturei bem, agora eu venho com as minhas mudas, ó. Nunca plante as hortaliças de porte maior nas 2 pontas, porque elas podem crescer e sufocar as menores que vão ficar aqui no meio, como por exemplo a salsinha e cebolinha. Lembram lá dos grupos que eu mostrei para vocês? Então, aqui eu vou plantar a salsinha e a cebolinha. Ó, peguei uma muda de cebolinha, tá? Olha só que muda bonita comercializada aqui nos Garden Centers da Espanhol Plantas. Gente, os vídeos que nós gravamos para vocês não seriam os mesmos se não fosse o apoio das lojas da Espanhol Plantas. Porque a Espanhol Plantas, além de ser um dos maiores produtores de plantas ornamentais do Brasil, a Espanhol Plantas tem uma rede de garden centers aqui no interior do estado de São Paulo. E eu tenho todo o acervo, né, da loja disponibilizado para gravar os vídeos para vocês. Olhem a qualidade das mudas comercializadas na Espanhol. São mudas com um preço muito acessível, a partir de R$ 2-3 cada hortaliça. Tem mudinha aqui que custa até R$ 1,80, ó. São plantas acessíveis, tá? Então eu vou pegar, vou plantar a minha cebolinha aqui.
Cebolinha não tem problema, vocês podem plantar ela próximo, tá? Com mais ou menos a distância de uma palma da mão fechada, ó, olha só, entre a muda, para que ela tenha um espaço para crescer, ó. Coloquei a minha muda da cebolinha, tá? Agora, no meio, eu vou colocar uma outra erva que gosta dessa mesma condição de matéria orgânica bem rica aqui no substrato, o manjericão. Manjericão, aqui eu tenho o mini e tenho o manjericão comum. Em algumas regiões do Brasil, esse manjericão comum, o pessoal também chama de alfavaca, tá? Esse manjericão comum, ele é bem volumoso. Vocês precisam controlar com podas, tá? Principalmente podas de beliscão, retirando a ponta dos galhos para segurar um pouquinho o crescimento dele, porque ele cresce muito. E ele crescendo muito, às vezes ele abafa as outras plantas, tá? Já esse manjericão mini, olha só, o mini manjericão, as folhinhas menores, ó. Esse manjericão, ele é mais comportado, ele não cresce tanto. Então, no caso da mini hortinha, eu recomendo esse mini manjericão, porque o outro é espaçoso. Pode ter? Pode, mas não esqueça de fazer as podas. Aliás, é através das podas que vocês fazem a colheita, né, das folhas e dos galinhos utilizados para trazer cor e sabor nos alimentos. Ó, plantei o mini manjericão, plantei a cebolinha, agora eu venho com a salsinha. Gente, olha, não, eu preciso mostrar de novo. Olha a qualidade das mudas encontradas à venda nos garden centers da Espanhol Planta. Gente, isso aqui é uma salsinha de respeito, hein? E baratinha, gente, muito acessível, tá? A salsinha vocês podem comprar através de mudas, como essa, mas vocês também podem semear, tá? Para quem tem dificuldade de encontrar, pode comprar sementinha pela internet e semear em casa. Ó, plantar a minha salsinha. Pronto. Plantei salsinha, manjericão e cebolinha. Lembrando que essa jardineira é a jardineira com as ervas utilizadas em quantidade maior no dia a dia de vocês. Agora, nessa jardineira menor, eu vou plantar as ervas que vocês vão utilizar de vez em quando. Como, por exemplo, o alecrim. O alecrim não é todo dia que a gente utiliza. Pode ser que tenha gente aí que consome todos os dias, mas não é muito comum. O alecrim você vai usar para fazer um chá, você vai utilizar para fazer aquela batata rústica no forno. É uma delícia. Nossa, alecrim para temperar peixe, para temperar carne de porco, até frango fica bom. Mas, gente, o alecrim também dá um toque todo especial nos drinks aí que você pode preparar na sua casa. O alecrim, ó, vou colocar uma mudinha aqui, não plantei ainda, ó. Ao lado dele eu vou colocar uma mudinha do tomilho, tá? E do outro lado eu vou colocar uma mudinha da sálvia, olha só. Essas três ervas, elas adoram a mesma condição de cultivo, até vou tirar elas, olha só. Agora vem a dica, aqui eu caprichei no humus de minhoca. Nessa de baixo eu vou colocar, olha só, uma xícara de areia grossa de construção, não vamos colocar areia de praia, hein? Ó, uma xícara na área de cada muda, ó. Uma xícara de muda não dá, né? Uma xícara de areia por muda, tá? E outra dica muito legal, uma colher de sopa bem cheia de casca de ovo moída, ó. Gente, casca de ovo, se você perdeu o vídeo, assiste aqui no canal da Espanhol Plantas o vídeo que eu fiz sobre casca de ovo do jardim. Assiste lá, você vai aprender a preparar a casca de ovo e entender como ela é importante no desenvolvimento das plantas. Ó, areia e casca de ovo moído. Agora eu vou misturar aqui, ó, bem misturadinho, na minha jardineira menor. Mas Murilo, o alecrim fica tão grande, por que você está plantando nessa jardineira menor? Ele se adapta, ele só não vai crescer tanto. Mas como eu expliquei para vocês, na jardineira menor eu vou plantar as ervas ou os temperinhos que vocês vão utilizar numa quantidade menor na cozinha. Na maior, vocês capricham nas ervas que vocês vão utilizar em uma quantidade maior no seu dia a dia,
tá bom? Importante vocês entenderem isso, tá? E agora eu vou plantar a minha sálvia. Sálvia no frango. Sálvia, vocês derretem a manteiga, jogam umas folhinhas de sálvia na manteiga, deixa ela liberar um pouquinho o sabor e passa num macarrão, numa massa, num ravioli, num capelete. Nossa, eu tô até salivando aqui. Gente, é uma delícia. No frango, então, isso aqui é bom, tá? Ó, coloquei a minha mudinha de sálvia. Pronto, plantei, apertei bem. Essa dica de apertar é muito importante, hein? Para deixar firme a planta para ela conseguir enraizar. Plantei a sálvia, vou plantar aqui o meu alecrim no meio. Gente, olha que muda linda produzida pela Espanhol Plantas, hein? Olha só. Opa. Plantei meu alecrim. E agora, por último, eu planto o meu tomilho. Aliás, eu planto ele bem aqui na beiradinha da jardineira, porque ele vai crescer pendendo. Ele vai sair para fora da jardineira, tá bom? Ó, plantei os 3. Dou uma batidinha, para acomodar bem o substrato. E antes de finalizar o plantio, lógico que nós vamos regar generosamente. Ó, vou regar bem generosamente. O que é uma rega generosa? Vocês vão encharcar, molhar bem o substrato, a terra de plantio, até sair toda a água pelo furo da drenagem. Por isso que é importante a drenagem estar funcionando direitinho, hein, gente? Não esqueçam de fazer a drenagem. E para finalizar, estão vendo aqui, ó, a para de grama seca, folha triturada do jardim. Se você não tem um jardim para coletar folhas, na hora que estiverem roçando uma praça, um jardim da tia, do tio, do vizinho, peçam um pouquinho de folha seca e guardem num saquinho, tá? Essas folhas são maravilhosas como proteção do solo. Estão vendo aqui, ó? Vou pegar a minha folha seca e vou cobrir a terra com elas. Gente, vocês não fazem ideia como as plantas gostam dessa proteção. Ó, tô colocando aqui folhinha seca. Vou dar uma acelerada aqui, né? Ó, vamos cobrir tudo. Ó. Mais, aqui também. Mais um pouquinho aqui. Ó, pronto, folha bem colocadinha. E para que servem essas folhas secas? Como proteção. Proteção contra a insolação, evitando que o sol queime aquelas raízes fininhas na superfície do substrato. Essa folha tem um papel muito importante em criar uma barreira, evitando que a água evapore, que a terra seque muito rápido. Essas folhas secas, elas também evitam a germinação de sementinhas de ervas invasoras e conforme elas vão apodrecendo, se decompondo, elas fornecem nutriente para as plantas, ó, tá? Um método ecológico, um método barato de proteger o solo. Se você acha feio, você pode comprar casquinha de pinos na floricultura, cobrir com aquela casquinha de pinos, tanto a rústica como a polida, tá? Eu só tô dando uma alternativa aqui de um material barato, acessível, né? Para vocês protegerem o solo. Vocês protegem o solo aqui da jardineira que gosta de mais umidade, protegem também essa aqui, não tem problema, tá bom? Protegem as duas. É muito importante não deixar a terra exposta. E depois de 30 dias após o plantio, vocês podem iniciar a adubação, tá? A adubação ela pode ser feita com bocache. Bocache é aquela matéria orgânica que passou por um processo de fermentação potencializando o adubo. É um adubo maravilhoso, né? Eu gosto muito de bocache. O bocache tá me dando um baile aqui, ó. Não tô conseguindo lembrar. Aê, abri, ó, abri ele, tá? E vocês vão colocar a quantidade de 1 colher de sopa de bocache por muda, tá? Ó, 1 colher de sopa por muda, uma vez por mês, tá? Eu tô dando alternativas de cultivo orgânico, nós não estamos utilizando nada químico aqui no cultivo delas, tá bom? São plantas bem rústicas, plantas que não são muito frescas na hora de cultivar, elas só exigem umidade moderada, mas aqui a umidade ela drena mais rápido devido à água.
Sol, gente, isso aqui são plantas adoradoras de sol. Você precisa garantir luminosidade intensa, sol, durante toda a manhã ou durante toda a tarde. Ela precisa de um período de sol para se desenvolver, para ficarem bonitas aí na sua casa. Se você mora numa região muito, mas muito quente, tá? Evita aquele cantinho com um sol muito forte. Ele pode castigar as suas plantinhas, tá bom? Bonito, né? Fica lindo, gente, ó. No paisagismo, vocês podem compor um monte de vaso. Ah, aliás, eu esqueci de comentar, né? A hortelã, vocês vão plantar ela num vaso sozinha. Hortelã ama matéria orgânica. Se vocês quiserem adicionar na hortelã 2 xícaras de chá bem cheia de humus de minhoca, a hortelã vai ficar linda, porque o humus de minhoca ele funciona como uma esponja no solo, ele retém umidade, disponibilizando a água para as raízes, tá bom? Gostaram das dicas? Não esqueça aí de dar o joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais conteúdos ricos e diversificados para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. Enviem as dúvidas de vocês através do Instagram da Espanhol Plantas, anexa foto, manda o texto com a pergunta que eu faço questão de responder a sua dúvida, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!